Enche-me com teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Nas minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Diante do teu altar. Diante do teu altar. Amém, irmãos? Vamos orar com as ofertas? Senhor, meu Deus e poderoso Pai, te louvamos, Pai, te agradecemos por cada irmão, Pai, que ofertou aqui essa noite. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que o Senhor possa estar abençoando cada um de nós, Pai, abençoando este ministério, Pai. Em nome do Senhor Jesus, amém. Chamar aqui o irmão Amarildo. Irmão, a gente fica brincando, cara, mas é sério agora. Irmãos, é uma oportunidade muito boa. A gente tem o Marildo, o Carlinhos, né? Que são assim, mais velhos, um pouquinho experientes, né? Então, assim, eles têm muito a trazer pra gente. A gente fica suando, às vezes demora um pouquinho, mas a gente tem que saber, a gente como jovens, né? É saber aproveitar essa experiência que eles têm, passa pra gente. Então é realmente muito importante a gente estar, né? Me sinto lisonjeado, irmão, de estar aqui ouvindo essa noite, amém? Vou pegar a minha aqui. Mas assim, eu acho bom, mas 10 horas eu vou comer farofa, né? Senão não vai acabar, né? Boa noite a todos. Você lembra que você deixou uns minutos para mim aquele dia, né? Como devendo, né? Não, 10 horas tá bom. Paz do Senhor. Acho que hoje não vai muito longe, não. Minha garganta não está muito boa. Hoje eu estou meio baleado. Então acho que só até lá para as 9h30 mesmo. Vou nem aproveitar o tempo que o Jada deixou para mim, não. Falando sobre família, né? A gente fez essa campanha esse mês, né? Falando mais sobre família, que é muito importante. E mais uma vez, né? Continuando com esse assunto. Mas hoje a gente vai refletir um pouco. Já foi falado bastante sobre família e tudo. Já vai refletir um pouco mais a respeito da família de Deus. Vamos falar um pouco também sobre família de Deus, já foi falado, mas refletir um pouquinho mais hoje sobre isso. Tá ruim a garganta, viu? Não tem não. Gelada não. Gelada não.
Queria convidar os irmãos a abrir comigo na carta aos Efésios, capítulo 2. A partir do versículo 11, vamos ler um trechinho aí até o 19. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, erais gentios na carne, e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão de homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo, ele evangelizou a paz, a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai, em um mesmo Espírito. Assim, já que não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Amém? Então aqui, Paulo vem falando sobre a salvação pela graça, nesse capítulo de Efésios, um livro dos que eu mais gosto na Bíblia, a carta aos Efésios. E aqui ele vem falando da salvação pela graça, e falando mais nessa parte sobre os gentios, e sobre a unidade entre gentios e judeus. Aí ele começa falando aqui que no outro tempo eram gentios, eram da incircuncisão, eram inimigos da circuncisão. Então, era a inimizade que existia entre gregos e gentios, Mas através do amor de Deus, que proporcionou o sacrifício de Jesus, o sacrifício de Cristo, e com isso trouxe a reconciliação com Deus, de ambos os povos, Deus reconciliou com Ele tanto gregos como gentios, Então, através do sacrifício de Cristo, que pagou nossos pecados e tornou possível essa reconciliação com Deus. Então, a paz que Jesus nos traz, que fala aqui no 17, que ele evangelizou a paz, e vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Então, os que estavam longe, os gentios, e os que estavam perto, os judeus, Ambos foram reconciliados com Deus, porque por eles ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito, e foram feitos filhos de Deus e declarados da família, e por isso da família de Deus. Foram adotados, filhos por adoção, e hoje pertencemos à mesma família de Deus, tanto judeus como gentios, Então isso foi o amor de Deus para conosco, a misericórdia de Deus que tornou isso possível através do sacrifício de Cristo. Então, adotando nós, transformando a gente em filhos, hoje somos todos irmãos em Cristo, e somos todos filhos de Deus, portanto, da mesma família, Se somos irmãos, filhos de um mesmo Pai, somos, portanto, da mesma família.
A gente percebe, né, em toda a Bíblia, tanto em textos separados como no todo, olhando a Bíblia assim de uma forma geral, né, de uma forma panorâmica, a gente percebe o tanto que família é um assunto que é falado em toda a Bíblia, é defendido, é falado e está sempre presente. Então a gente pode perceber, através de toda a Bíblia, que um dos principais, se não o principal propósito de Deus é a família. Eu creio, pelo que eu já li, pelo que a gente vê, pelo que a gente ouve, que é o principal propósito de Deus, é formar uma família. E para isso que Ele vem, todos os seus atos, desde a criação, desde que o pecado entrou, o objetivo, o propósito principal de Deus é formar uma família, Ele já era uma família, né, com a Trindade, e por adoção, criando uma nova família humana, né? Então isso desde o início a gente vê claramente que isso acontece. Assim, meio por alto, mas eu fiz uma pesquisa, a palavra família aparece em torno de 230 vezes em toda a Bíblia. Uma pesquisa assim, meia superficial, né? Mas em torno de 230 vezes aparece a palavra família na Bíblia. Sem contar as vezes que aparece clã, aparece falando sobre patriarcas, aparece falando, às vezes eles usam a palavra casa, né? A casa de Davi, a casa de Saul, que também está se referindo à família. E também as genealogias, né? Que a gente não lê de jeito nenhum na Bíblia, né? Aquelas genealogias extensas, né? Que fala sobre toda uma família durante séculos, né? Então vai falando, fulano, filho de Beltrano, e vai aquele negócio, né? E a gente vê que sempre que aparece também, na maioria das vezes que aparece alguém novo assim na Bíblia, eles colocam ali, é filho de fulano, da família tal, de tal pessoa, e sempre são identificados pelas famílias. Então a gente vê o tanto que é presente na Bíblia o interesse, a questão família. Então é difícil um capítulo que não fale sobre família, de uma forma ou de outra, sempre falando. Então a gente vê o propósito de Deus, né? E o propósito dele mesmo de falar sobre a família. Já no Gênesis, primeira coisa, já começou falando sobre família. Lá no Gênesis 1:28, né? Gênesis 1:28. Se alguém quiser abrir, ler para mim, fica mais fácil. Só a primeira parte também. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se. Só até aí. Então aí Deus está falando de quê? Está falando da família, do casal, né? Falando com Adão e Eva ali, né? Para eles serem férteis e multiplicar, quer dizer, criar uma família, né? Ali é o que Deus está querendo dizer, né? Faça uma família bem numerosa para as coisas ir multiplicando e encher a terra, né? Então é o que está sendo dito ali. Aí, em outras palavras, Deus está falando: formem uma família. Então, desde Gênesis a gente já vai vendo sobre isso, né? E eu gosto muito de falar sobre a forma que a Bíblia, né, tem o seu lado espiritual, místico, que é uma parte muito importante, mas tem um lado pedagógico também, que Deus nos ensina, Deus nos dá várias lições práticas, né? Lições práticas que a gente precisa aprender através dos textos, através das histórias, de tudo que Deus vai falando. E a gente vê que no Antigo Testamento essa questão família é bem mais assim, um assunto bem mais assíduo na Bíblia. Fala muito sobre família. O mais importante é a família no Antigo Testamento, porque tem os clãs, tem as tribos, então vai tudo formando ali em torno de uma família. E a gente vê isso claramente, né? E isso quer dizer uma coisa, que Deus vai trabalhando essa família para Ele ir
criando uma consciência de família na cabeça das pessoas. E ele cria essa consciência de família até chegar no Novo Testamento, né? Isso é bem presente. E a gente aprende muito com isso, com as famílias que são formadas. O judeu, ele dá muito valor na família, bem mais do que a gente. O povo judeu, a pessoa que não casa, ele tem um valor menor na sociedade. Então, é muito importante a pessoa formar uma família. Até nos tempos de hoje, né, que na nossa cultura não é tão presente, mas os judeus ainda se preocupam muito com isso. O povo oriental se preocupa muito com isso. E realmente, quem não forma uma família não tem o mesmo valor dentro da sociedade deles. E a gente vai aprendendo sempre com isso. Deus vai nos mostrando. No Antigo Testamento, Deus vai abrindo portas e vai mostrando, não só sobre a família, mas sobre salvação, sobre Cristo. Ele vai fazendo aquele espelho para que a gente vá entendendo, para quando chega no Novo Testamento já tem uma ideia do que seja aquilo. Então Deus vai trabalhando isso com um propósito bem pedagógico mesmo, a gente que talvez não percebe isso. E vai trabalhando a nossa consciência. A família também, o ensino que a gente tem na família é muito grande. Deus vai usando isso para preparar a gente para um objetivo final. Porque a família é um lugar onde a gente mais aprende. Questão de convivência, de amor, de aceitação, é onde a gente aprende na família. Então Deus já tem esse propósito de nos ensinar dentro da nossa família. Que é na família que a gente convive muito perto das pessoas. Para começar, ele já coloca um homem e uma mulher junto que não são parentes de sangue nem nada, né? Já é uma tarefa bem complicada, né? Talvez a mais instrutiva que tem. Acho que a coisa mais instrutiva que Deus pôs na Bíblia foi o casamento, porque não tem coisa que ensina mais não. A questão de convivência, porque se a gente não aprender é impossível. Então Deus nos ensina muito com o casamento, ensina muito com a convivência. Um casal aprende muito, ou senão ele não aguenta. Se não aprender, separa. E isso não é bom, né? Porque quando Deus quer ensinar uma coisa pra gente, quando Deus quer mostrar, a própria Bíblia fala que Ele ensina aqueles que Ele ama. Então Ele coloca uma pessoa na minha vida para que eu possa aprender e eu rejeito aquela pessoa. Então eu não estou rejeitando o ensino de Deus, estou rejeitando aquilo que Ele quer que eu aprenda. Então, por isso que, portanto, Deus fala no livro de Malaquias, no capítulo 2, parece que o verso 19 ou 16, Deus fala que Ele odeia o divórcio. Acho que é Malaquias 2,16, parece. Alguém encontrar ele é para nós. 2,16. Eu detesto o divórcio, diz o Senhor, Deus de Israel. E aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Então, cuidai de vós mesmos e não sejais desleais. Ou muitas traduções infiéis, né? Essa parte aí vem falando sobre isso. Então Deus rejeita, Deus odeia, Deus não detesta, né? Que fala, tem tradução que fala odeia o divórcio. Por quê? Porque Ele colocou o casamento justamente para ensinar a pessoa divorcia porque ela não está aceitando esse ensino. Ao invés dele aprender, ele vai procurar alguém que vai oferecer para ele a imaginação, né? Que vai oferecer algo mais fácil, porque ele não precisa passar por uma dificuldade para aprender. Então isso é um engano. E às vezes, muitas das vezes a gente rejeita. A gente, igual o Jado até falou no início, né? Sobre a idade, né? O Carlos também, a Dona Sandra, já deve ter um tempinho bem bom, né? Eu fiz 34 anos de casado, então a gente vê o tanto que a gente aprende. Tanto que as coisas hoje, muitas a gente ainda está aprendendo, muitas já ficaram bem mais fácil, que a gente já aprendeu, mas é um aprendizado assim incrível. E só que o povo, a maioria hoje, não está querendo isso mais, né? Então a maioria do povo já casa para separar depois, já, não, vou casar porque se precisar nós divorciar, senão também o Jado não vai, tem uma outra coisa para ganhar dinheiro, né? Aí
Deus nos ensina muito com o casamento, principalmente no relacionamento entre marido e esposa, entre homem e mulher, né? Eu acho que é onde a gente mais aprende. Mas não é só isso, tem o relacionamento também com o filho, que também às vezes não é fácil. Hoje, principalmente, antigamente os filhos ainda eram mais assim, obedientes, né? Hoje que são mais rebeldes, então é um aprendizado bem grande também, cuidar de uma criança, cuidar de um filho. Os casais que têm filhos mais jovens hoje têm uma tarefa muito difícil e será um aprendizado muito grande que Deus oferece para a gente através da família. Mas esses são laços de sangue, né? Os filhos, né? É diferente um pouquinho do cônjuge e de outras pessoas que chegam, né? Igual os genros, né? É difícil demais, né? Aí é que o bicho pega, né? O dia que eu conseguir gostar dos meus genros, eu vou conseguir gostar de todo mundo. O dia que eu conseguir amar os danados, vai ser... aí eu vou conseguir amar qualquer pessoa. E eu estou pronto. Eu posso falar, Deus, estou pronto. Porque não é fácil, né? As pessoas chegam na nossa vida. Não, mas eu estou falando sério agora. As pessoas entram na nossa vida, né? Deitam no sofá, de perna para cima, né? Ainda tem, igual tem um que é até atleticano e grita gol do Galo lá na minha sala. Não, mas isso é terrível. O meu Rafa ainda não liga muito ao futebol. É terrível. Então a gente tem que ter... É um aprendizado muito grande. Tem hora que você tem que falar, não, vamos largar de futebol para um lado, porque se eu continuar torcendo para o Cruzeiro, eu vou ter que expulsar minha filha de casa, não tem jeito. Então, é um aprendizado. E a gente está sempre, Deus está sempre ensinando a gente, está sempre mostrando, sempre ensinando, que a gente precisa realmente aprender essa convivência, né? O Rafa tem só uns 7 anos, o Fabrício já tem quase 20. E só tem uns 4 anos e meio que eu passei a amar, né? Eu lembro bem que foi a partir da época que eu ganhei uma moto e foi mais ou menos nessa época que eu comecei a amar ele. Aí a coisa mudou. Foi ele que me deu a moto, mas né, não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver. Não pode misturar, é amor mesmo. Então, a gente passa por todas essas coisas e a gente vai aprendendo. E quando a gente rejeita, a gente está rejeitando o ensino do Senhor. Então, isso que a gente vê em toda a Bíblia, Deus ensinando as pessoas e as pessoas rejeitando esse ensino. E hoje muito mais, né? Essa questão família está muito difícil hoje. Nos últimos tempos está pior ainda, porque as pessoas hoje se sentem com muitos direitos, né? Então ninguém quer mais se doar, né? E ainda tem, que eu acho que não é mal, mas traz uma dificuldade maior ainda, que é a liberdade que a mulher tem hoje, então se tornou mais difícil, mas isso é bom, não é ruim não. Deus deu uma tarefa mais árdua ainda, mas é porque a gente está precisando aprender mais. Então, tudo isso a gente vai observando e vai sabendo que é Deus que está tratando com a gente, é Deus que está nos ensinando. E a gente precisa de acolher esse ensino. Quando a gente começa a acolher e entender, vai ficando mais fácil. Mas aí as coisas, quando a gente acha que está ficando mais fácil, que vai melhorar, aí piora, né? Aí vem Jesus, né? Jesus não é muito certo, né? Aí ele já vem e já traz um negócio diferente. Jesus já pega aquela lei, já pega que as coisas tudo do Antigo Testamento, que já era muito difícil, e piora mais ainda, né? Ele ressignifica as coisas, ele muda, ele faz as coisas ficar mais difíceis ainda. Apesar que ele nos dá o Espírito Santo, que também já é um parceiro e tanto, né? Mas a ressignificação que Jesus dá para a lei, em muitas coisas fica bem mais difícil, porque o conceito é elevado, foi elevado o conceito. Então, a gente vê ali, né, no Sermão do Monte, né, ele ressignificando a maioria da lei, né? Então antes matar era pecado, Deus não gostava, então agora só de odiar o irmão já é réu a mesma coisa. Antes era a infidelidade, né, que era pecado, agora só de olhar para uma mulher e pensar mal já é pecado a mesma coisa. Então ele vai ressignificando e colocando as coisas num patamar bem mais alto, né? E isso
vai dificultando para a gente, porque a gente não quer, né? A gente não quer aprender, a gente quer que as coisas fiquem sempre de boa para o lado da gente, né? Aí Jesus fala que amar aqueles que me amam é fácil, mas eu preciso amar os que não me amam. Aí já vai dificultando, né? Amar minha mulher que chega lá, tem uma comida quentinha, as coisas estão tudo arrumadinhas, já é bem complicado. Agora, e uma pessoa que nunca fez nada por mim? E o genro, que nunca fez nada. Então, nunca me deu nenhuma moto, nem nada. Então, é difícil. Mas na verdade, a gente trabalha muito, a gente enxerga as coisas muito pelo lado da troca. Então a gente vê a troca em quase tudo. Quando a gente vai ficando mais velho, aí começa a diminuir as moedas de troca. Aí eu acho que a gente vai tendo talvez um relacionamento mais, um melhor relacionamento, né? Igual no meu caso, eu falo no meu caso, né? Hoje mas a Sônia, as moedas de troca vai acabando, né? A gente não tá tão mais bonito mais, a gente já não tem aquela força toda. Aí quer dizer, as moedas de troca vai diminuindo. Então, se não ficar o amor, aí fica difícil, né? Enquanto a gente está novo, tem muita moeda de troca. A gente sempre trabalha com isso. Aí, quando Jesus chega e fala que amar aqueles que eu amo é fácil, a gente tem que amar aqueles que me maltratam, aí é difícil, né? Porque aí é uma troca inversa, né? Eu vou oferecer uma coisa, um bem, e vou receber um mal, né? Aí já complica, mas é assim que Jesus quer, e é assim que tem que ser, porque é a família, né? Aí a gente já parte para a família de Deus. Aí já fica muito mais complicado que a nossa família de carne, de sangue, né? Apesar que é de sangue também, porque é pelo sangue de Cristo, é um sangue muito mais muito mais precioso, né? Do que o meu, que não vale nada, né? Se tirar daqui, meia hora está fedendo. Se já não estiver fedendo lá dentro, né? Mas então, esse treinamento que a gente faz na família, a gente tem que usar ele para família de Deus também. Então, a dificuldade que eu tive com a minha esposa e que ela teve comigo, a gente tem que usar para a gente tratar com as outras pessoas. A dificuldade que eu tenho com o filho, com o genro, com a nora, com todas as pessoas da nossa família, com a avó, com a mãe, com o tio, aquele tio que só chega para jogar uma seta. Então, a gente tem que, aquele primo, né, que só põe defeito nas suas coisas. Então, a gente vai aprendendo com isso para a gente poder levar isso no momento que a gente precisar desse relacionamento com as outras pessoas, né, que não são da nossa família, pessoas que a gente talvez nem conheça bem, pessoas que talvez não fizeram mal, mas também nunca fizeram bem para a gente, e a gente tem que amar, né? É uma condição irrevogável, né? Não é uma escolha, não é uma opção. Amar o próximo não é opção. Amar o próximo é obrigação, é mandamento. Então, a gente não tem opção. Aí eu queria compartilhar com os irmãos, né, para a coisa ficar mais um pouquinho assim boa, Mateus 12. O versículo 46 em diante. E falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E disse-lhe alguém: eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Porém ele, respondendo, disse ao que lhe falara: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse: eis aqui a minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão e irmã e mãe. Aí complica mais, né? Porque agora, do jeito que Jesus coloca, todo aquele que crê em Deus é meu irmão, é minha mãe, é meu pai.
E aí já fica difícil, né? Já fica mais complicado. Como Jesus fala no Sermão do Monte, né? Ele poderia falar assim: os antigos, foi dito honrar pai e mãe, mas agora eu vos digo, você tem que honrar a todos como se fosse seu pai e sua mãe. Ou eu estou enganado no raciocínio? Então, todas as pessoas, todos os irmãos meus da família de Deus, eu tenho que honrar como se fosse minha mãe. Aí complica, aí já fica difícil. Como se fosse meu pai, como se fosse meu irmão de sangue, minha irmã de sangue. É isso que Jesus está dizendo aqui. Então, aquele treinamento que a gente faz na família fica um treinamento assim bem pequeno, né? Porque já é uma situação bem mais complicada para a gente enfrentar. Mas é isso que está dizendo aqui, e é isso que é exigido. É isso que a gente precisa buscar. Então, se eu não estou conseguindo conviver nem com a minha esposa, nem com a minha filha, com meu pai, com meu irmão, com meu genro, se eu não estou conseguindo conviver nem com eles, agora imagina eu ter que honrar uma pessoa que eu não conheço ou que me fez um mal, como se fosse minha própria mãe. Aí é muito bom quando Paulo fala lá, né? São todos família de Deus. Aí você fala, que beleza. Mas aí quando você vai entender o que significa isso, qual que é a consciência que você tem que adquirir para você conviver com isso, aí você vê que é um pouquinho mais embaixo. Então a gente precisa de buscar muito do Espírito Santo, buscar muito de Deus, porque Paulo fala em Efésios que é o mesmo Espírito de Deus que nos dá isso. Então é o mesmo Espírito também que a gente tem do nosso lado para nos apoiar, mas precisa de haver um passo da nossa parte. E participar, ser parte dessa família de Deus não é fácil mesmo, é uma coisa muito difícil. A gente não vai conseguir isso facilmente, é uma coisa que a gente tem que ambicionar e buscar, como todo o Sermão do Monte, falar, eu vou conseguir isso aqui. Nem a lei antiga ninguém nunca deu conta, mas tem que ser, como sempre gosto de dizer, como uma estrela, que antigamente os navegantes olhavam para a estrela para eles navegar. Eles não iam chegar na estrela, mas a estrela levava eles a algum lugar, levava eles ao lugar que eles queriam, porque não tinha bússola, não tinha nada disso. Então navegava pelas estrelas. Então eu acho que isso também é uma estrela, que a gente tem que navegar sempre em direção a ela. A gente não vai chegar nela, mas em algum lugar, e é o que a gente precisa estar sempre buscando. É muito difícil, porque eu posso ser uma boa pessoa, eu posso conviver bem com os irmãos, igual eu acho que eu convivo, muitas pessoas conseguem isso, mas daí eu imaginar que eu tenho que honrar uma outra pessoa, amar uma outra pessoa como eu amo minha mãe, já fica muito difícil, não é fácil não. Uma pessoa que talvez me maltratou, ou que nem tenha me maltratado. A gente tira muita experiência, se a gente for olhar, né? Às vezes o irmão é o irmão, e às vezes eu faço uma reunião de família lá em casa, mas eu não chamo ele, eu chamo minha família inteira e não chamo ele. Então, quer dizer, ele não é meu irmão como os outros meus irmãos de sangue, é diferente. E a gente não percebe essas pequenas coisas que a gente faz, na maioria das vezes. Eu amo Júlia e Michele, e eu não posso falar que eu amo mais a Maju do que minhas netinhas. E eu preciso amar ela como se fosse minhas netas. Mas se eu falar isso, vai ser hipocrisia minha. Amo ela muito, mas eu preciso amar ela como se fossem minhas próprias netas. Senão eu não estou sendo coerente com o que está falando. Mas é difícil, a gente precisa estar buscando, mas não é fácil. Então, essa é a família de Deus. Para a gente fazer parte da família de Deus também, a gente não precisa abandonar a nossa família de carne. Eu fiquei muito encucado com esse assunto, aquele dia que o Sr. Carlos até fez uma pergunta para o pastor, eu estava junto. A gente tem que lutar para que a nossa família de carne, se ela ainda não é família de Deus, a gente trazer ela para junto, né? Mas não quer dizer que a gente tenha que separar as coisas. A gente tem que amar todos igualmente, né?
Então, a gente precisa muito do poder do Espírito Santo sobre a nossa vida. A gente precisa estar muito em comunhão com Deus, com o Espírito Santo, com Jesus, para que a gente consiga buscar essas coisas, porque a gente realmente precisa buscar. E não é, como eu já disse, né, e todo mundo sabe, não é uma opção, é um mandamento, é uma condição intrínseca, né? Não tem como você falar que é cristão e não estar buscando essas coisas. Não estou falando conseguindo, porque conseguindo é difícil, mas a gente tem que estar sempre buscando. Então, como a gente precisa aprender a transferir essa consciência que a gente adquire dentro da família, que Deus coloca a gente dentro de uma família, para que a gente possa adquirir essa consciência, para a gente ir aos poucos tentando transferir essa consciência em todos os nossos relacionamentos. E tem mais, às vezes a pessoa não está aqui dentro de uma igreja, mas ele já é um irmão, às vezes ele não sabe, a gente não sabe. Então a gente tem esse tratamento, não é só para os irmãos da igreja, a gente tem que levar ele para todas as pessoas, que a gente não sabe quem que são, e todos a gente tem que amar todos, que fala também que Deus amou o mundo, então a gente precisa amar, isso tem que ser levado a todas as pessoas. O amor tem que ser para o mendigo ali na rua, para o Lula, mas para o Bolsonaro, para todo mundo, tem que levar esse amor. A gente precisa de entender isso. Talvez eles ainda não estão na igreja, talvez eles não converteram, mas talvez eles já são escolhidos, a gente que não sabe. Ou para quem acredita, quer dizer, não vou falar aqui em crença de calvinismo e arminianismo, mas uns que ainda vão aceitar, outros que já foi escolhido, e por aí vai, e a gente não sabe quem é, né? Então a gente tem que dedicar o nosso amor a todas as pessoas, sem acepção de pessoas. Lá em Malaquias, naquele texto lá um pouquinho antes, fala sobre isso também, que os sacerdotes faziam acepção de pessoas, e a gente não pode fazer. A gente tem que amar a todos como ama a nossa mãe, o nosso irmão de carne, o nosso pai. O do pai não fala não, coitado, mas eu acho que ele está incluído ali no meio também, né? Então, gente, era isso. Efésios 2,19, que diz assim: assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Então que nós busquemos, né, fazer jus a esse nome, né, a sermos a família de Deus, começando pela nossa família de carne, pela nossa família da igreja, da manifesto, e que possa ser estendido a todas as outras pessoas. A gente treina em casa, treina aqui, né, que aqui também é um treino, quase que a mesma coisa da família em casa. Aqui o treino aqui já é mais acelerado um pouquinho, já é mais forte, mas não deixa de ser um aprendizado e um treino também para quando a gente encontrar aqueles, vamos dizer, aqueles carne de pescoço, né? Lembrei do pastor Wilson, mas esqueci como que falava os cabaça margosa. Aí quando a gente encontrar os cabaças margosos, a gente já está preparado, porque a gente tem que amar os cabaças margosos também. Mesma coisa que ama os mamão com açúcar, né? Então é isso, irmãos. É o que Deus me deu para a gente compartilhar nessa noite. Achei que eu nem ia conseguir, porque eu passei muito mal durante o dia. Nem consegui fazer um esboço, eu escrevi umas poucas linhas aqui. E eu achei que eu estava até com dengue hoje de dia. Começou a me dar febre no serviço, eu estava sozinho. E eu comecei a passar mal. Falei, não, o negócio está feio. Depois, graças a Deus, melhorou. Hã? Semana inteira preocupado. Pois é. Bora pra nós, irmão. Já finalizando? Não, vou dar uns recados, mas pode falar. Senhor Deus, Pai amado, Senhor, nós te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem nos dado, Pai. Te agradecemos pela família, pela nossa família de sangue, Pai, que o Senhor coloca em nossa vida para nos ensinar, para que possamos aprender, Pai, a conviver
Te agradecemos também pela igreja, Pai, pelos irmãos que o Senhor coloca próximos da gente, Pai, para que a gente possa aprender deles, aprender com eles, que a gente possa aprender mais a convivência, Pai, aprender o amor, exercitar o amor, Pai. Te agradeço por essa noite, te agradeço por todos que aqui estão, te peço, Pai, que o Senhor fale o coração daqueles irmãos que não têm vindo, que o Senhor possa trazê-los, Pai, para perto de nós, e que a gente também possa, talvez é uma falha nossa, Pai, que eles não estão vindo, que o Senhor possa nos orientar, que o Senhor possa nos dar, Pai, uma sabedoria, Pai, para que possamos trazê-los, que eles possam permanecer aqui conosco, Pai, e que esse local, esse lugar possa estar sempre cheio, que o Senhor possa enviar aqueles que vão de ser salvos, que a gente possa, Pai, estar sempre te servindo, Pai, que a gente possa estar sempre sendo usado pelo Senhor. Em nome de Jesus, nós agradecemos por essa noite. Amém.